Bom, existe uma questão de pesquisa bem interessante, assim, que já tinha me chamado a atenção, que é as características em comum que existem entre os países da América do Sul. O que acontece? Uma forma da gente observar isso é se a gente fechar um pouco o espectro e escolher um determinado fenômeno social, porque a partir dali a gente pode observar as características daquele fenômeno e fazer inferências para o macro da região. O fenômeno que eu escolhi é o seguinte: ali no início do século XXI, teve uma eleição de lideranças de esquerda e centro-esquerda na região. E todas elas criaram, ou a maioria delas criou, políticas regulatórias para a comunicação social privada na região. Então a ideia é, entendendo um pouco esse fenômeno da criação das políticas, fazer inferência acerca desses governos de esquerda. Para explicar esse fenômeno, é preciso explicar um pouco primeiro o contexto. O que acontece? Na região, os meios de comunicação são predominantemente privados, foram criados e se expandiram em regimes autoritários. O que significa? Eles têm o domínio do mercado e eles atuam no que a gente chama bloqueio negativo nas políticas públicas, ou seja, exatamente por terem essa hegemonia ou essa predominância econômica no mercado, eles não querem mudar as regras do jogo. Eles querem evitar que novos atores entrem e que eles se enfraqueçam de alguma forma. A minha pesquisa de doutorado, ela é um estudo de caso. Por quê? Se a gente observa a região, vários países criaram políticas com escopo amplo. Argentina, Venezuela, Equador, Bolívia e Uruguai. Um escopo que abrangia, pelo menos, TV aberta e TV por assinatura. O Brasil, por outro lado, só criou na gestão Lula da Silva, para a comunicação social privada, uma política para TV por assinatura. Como é que funciona o estudo de caso? A partir das hipóteses que a gente cria para o caso que a gente está estudando, a gente pode fazer inferência acerca dos outros casos. Bom, vou apresentar então os resultados da tese, mas assim, de forma muito sintética, porque é bem mais abrangente. Uma primeira questão a ser mencionado é que a coalizão conservadora no Brasil tem recursos muito mais estáveis e abrangentes que nos outros países da região. O que eu quero dizer com isso? Só no Brasil, a coalizão conservadora tem integrantes que estão no Senado Federal e no Ministério das Comunicações, pelo menos desde a redemocratização. Agora, pensando especificamente na gestão Lula da Silva, de centro-esquerda do Partido dos Trabalhadores, como é que funciona? Aqui eu vou usar uma metáfora bem interessante que um dos atores do campo, um dos entrevistados, me explicou. Ele falou assim: o governo ele é como se fosse uma fragata, com vários navios. Ou seja, alguns têm que ficar mais na retaguarda, segurar um pouco mais para trás para que outros possam avançar. Eu acho que isso explica muito bem a gestão do Lula na área da comunicação. Como é que funciona? Ele manteve essa aliança com a coalizão conservadora e a impossibilidade de se regular a TV aberta, e ao mesmo tempo ele avançou em outros aspectos. A gestão Lula da Silva criou uma política setorial para a área da comunicação. O que isso significa? Os outros presidentes, eles centralizaram as políticas de comunicação, enquanto Lula, por sua vez, delegou aos ministros ou aos setores. Aqui a gente tem uma figura muito importante, que é do Gilberto Gil, porque ele pensa numa perspectiva de cultura que inclua também a comunicação. Tanto que a lei final que eu pesquiso, que é a lei de 2011, ela tem cotas de conteúdo para o audiovisual. Então, a principal diferença da gestão Lula da Silva para as demais gestões da região na comunicação social privada é que esses outros presidentes assumem para si a definição da agenda da comunicação social privada, de forma pessoal e às vezes personalista também. Existem bastante diferenças entre cada um desses casos, mas em quase todos eles é uma gestão só, um presidente que assume para ele próprio, com exceção do Uruguai, na qual são os governos do Vázquez e do Mujica.